Olá, eu sou Juca Kfouri. Como você pode perceber, assim, logo de cara, estamos num cenário especial, o programa até. Hoje se chama Juca Entrevista Especial, porque o programa recebe alguém muito especial. Recebe alguém que já esteve no programa. Mas, na verdade, eu estive para fazer o programa lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, quando ele era ainda candidato a deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Sim, eu vou receber e vou conversar aqui com o deputado Romário. Mas, antes de mais nada, eu vou conversar aqui com um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E se você em casa acha que eu estou cometendo um exagero, basta eu lembrar, além de tudo que ele fez na vida, entre outras coisas, levar uma seleção brasileira nas costas no tetracampeonato de 1994, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Razão pela qual eu não estou cometendo aqui nenhum exagero. Nem por isso o deputado vai ter folga aqui. Para começar, muito obrigado por você ter vindo a São Paulo para essa conversa, Romário. Em segundo lugar, você foi das vozes mais estridentes, críticas em relação a Ricardo Teixeira em seus últimos dias. Mas, aparentemente, você parece que fez as pazes com a CBF e trata o novo presidente como se ele fosse um dos seus, coisa que certamente ele não é. Por que essa mudança? Tem muita gente achando, Romário, que o seu problema com o Ricardo Teixeira era pessoal, por causa da Copa, que você não foi, apesar da promessa. Explica. Primeiro dizer que é um prazer, né, Gilca? Tá aqui. Meu. Já que você esteve lá, Claro. eu tinha que estar aqui uma vez, né? E em relação a isso, eu nunca tive nada pessoal com o Ricardo Teixeira. Ele realmente, na Copa de 2002, alguns dias que antecederam a convocação, ele tinha me chamado para conversar e tinha me dado a palavra que eu seria convocado. E eu acabei não sendo convocado e fiquei bastante chateado por não ter sido convocado e, consequentemente, por não ter tido mais um título na minha carreira. Mas isso foi em 2002, nós estamos em 2012, 10 anos já se passaram. Depois de lá, já tive a oportunidade de conversar com o Ricardo Teixeira. Conversamos algumas vezes, inclusive fui quando o Brasil recebeu a notícia que seria o país sede da Copa do Mundo, lá em Zurique, na FIFA. Todos lembram, estavam lá presentes, junto com o Parreira, com o Paulo Coelho. De lá também, depois já tive outras oportunidades de estar com o Ricardo Teixeira na própria CBF. E tive também na Copa do Mundo passada na África, a convite do próprio Ricardo Teixeira, em Joanesburgo, para um evento que teve em relação ao Brasil na Copa. E estou dando só alguns eventos, alguns motivos que eu não tinha nada pessoal contra ele. O problema era que, nos últimos anos, a CBF realmente passou a ser uma instituição muito mal vista por todas as fraudes, falcatruas, coisas ilícitas que aconteciam dentro dessa entidade, que é a maior entidade do futebol brasileiro. E onde uma entidade como a CBF não vai bem e as coisas não são positivas, consequentemente o nosso futebol ele é visto do jeito que ele era visto. E muitos aí atribuem a mim essa saída do Ricardo Teixeira, esse pedido de demissão. Eu acredito que eu fui apenas mais uma voz que, por estar hoje na posição que estou como deputado federal e colocado lá por quase 150 mil cariocas, ou melhor, pessoas do Rio de Janeiro que votaram em mim, eu tenho que falar alguma coisa e fazer alguma coisa que seja em benefício, no mínimo, dessas 150 mil pessoas. Então eu ajudei realmente algumas coisas a serem esclarecidas e, por bem geral da nação, o presidente acabou se pedindo a renúncia, né?
Em relação a esse presidente atual, eu não o conhecia. A única coisa que eu, mais recente que sabia dele era sobre aquele fato da medalha. Foi um fato realmente lamentável. A primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com ele foi na minha comissão, porque eu faço parte lá da Comissão de Esporte e Turismo. Me causou bastante impressão positiva, principalmente pela pessoa que estava ao seu lado, que é o Marco Polo Deonero, um dos grandes administradores do futebol brasileiro. Ele aqui, na minha opinião, revolucionou muito o futebol paulista, com grandes ideias e coisas que realmente surtiram bastante efeitos positivos. E lá na comissão, o José Maria Marinho, me passou uma pessoa que estava bastante consciente da sua posição como presidente da CBF, que aquele episódio da medalha realmente foi uma falha, que todos nós temos esse direito, e que passou para a gente que a CBF teria uma outra cara, que a CBF realmente iria fazer o papel da CBF. E até o momento, na minha concepção, vem fazendo o papel da CBF e ele vem fazendo o papel de presidente da CBF. E por isso pediu minha ajuda. Eu não vejo nenhum problema, já que eu vivi a minha vida particularmente, a minha vida profissionalmente, quase 25 anos no futebol, e hoje com a experiência que adquirida desses anos, poder dar minha contribuição, sem problema nenhum. Romário, neste fim de semana foi noticiado que ele deu-se um aumento. O Ricardo Teixeira ganhava R$90 mil por mês como presidente da CBF e ele se deu um aumento para R$160 mil por mês e nomeou Marco Polo Deonero seu assessor especial na CBF para ganhar R$130 mil por mês. Claro que a CBF é uma entidade privada, a gente pode considerar que ninguém tem nada a ver com isso, né? Não te parece que ele é mais do mesmo? Com a diferença de que ele é político, né? No sentido da velha política, e não é antipático nem carrancudo como é o Ricardo Teixeira, e com isso ele pode passar algum açúcar nos seus lábios e te iludir? Juca, passar açúcar nos meus lábios e me iludir será um pouco difícil. Tá. Claro que eu tenho apenas 46 anos, a nível de experiência em relação a ele é quase zero, né? Mas algumas coisas eu consegui aprender ao longo da minha vida. Em relação a esse fato, ele mesmo dá o aumento para 160 mil e dá um cargo ao Marco Polo Deonero de 130 mil. Isso eu acredito que, dentro da ética, não é o ideal. É um fato realmente que já não conta a seu favor. Eu, como uma pessoa que ele pediu para que eu ajudasse, na oportunidade que eu tiver, vou dizer para ele que ele foi mal nessa colocação. Mas como você falou, a CBF é uma entidade privada. E por outro lado, eu acredito que a partir do momento que ele fez o que ele fez, e se foi uma coisa pública, ele já está fazendo diferente do outro. Que na realidade não foi público. Eu tenho certeza que ele negará. Nem, isso é coisa da imprensa e tal, né? Enquanto a gente não tiver realmente prova de que isso é verdade, a gente não pode realmente ir a fundo nesse caso. Mas já partindo da premissa de que isso acontece, isso não é um bom começo como presidente da CBF. Tirando essa parte, eu acredito que ele realmente seja bem diferente do outro presidente, por todos esses motivos aí que você acabou de citar. E o Marco Polo Deonero, não sei se você concorda ou discorda. Eu acho que eu discordo e eu quero discordar no próximo bloco, que era a minha próxima pergunta. Por que você tem o Marco Polo Deonero, então,
alta conta. Eu vivo em São Paulo há muitos anos, ele é presidente da Federação Paulista. Eu não vejo a revolução que você diz que ele fez. Mas vai ver, eu é que não estou vendo. E você está vendo melhor do que eu. A gente já volta. Converso com o deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro, Romário, uma das vozes do esporte brasileiro no Congresso Nacional. Rapidíssimo período em que é deputado, já foi manchete em primeira página dos jornais uma porção de vezes. Não tantas quanto era às segundas-feiras e às quintas-feiras depois de seus jogos, mas está ali, rivalizando. Por que você acha Marco Polo Deonero um revolucionário, Romário? Várias ações que aconteceram nesses últimos 5 anos no Campeonato Paulista surtiram bastante efeito. Por exemplo, o Campeonato Paulista, com certeza hoje, a nível de financeiramente falando, é o campeonato de todos esses regionais que existem, o mais rentável. O Campeonato Paulista, com certeza, a nível de público, ele é o campeonato que é mais visto. Pois é, mas uma média de público de 5 mil pessoas. Sim, mas com tudo isso, Júlio, é melhor do que nos outros. Sim, tá. Certo? Tá. E a nível de organização, eu falo pelo meu Campeonato Carioca, que hoje até é um pouco mais organizado do que antes, mas ainda está um pouco aquém do que poderia ser. E você vê algumas coisas que ele tem implantado aqui que são, na minha opinião, bastante positivas. Por exemplo, eu não sei se já começou ou vai começar. Aquele time que tiver atrasado com o pagamento dos seus jogadores perderão pontos. Até agora não começou. Sim, mas é uma ideia talvez para o próximo. Isso é uma coisa nova e que com certeza surtirá efeito. Vai fazer com que os clubes estejam em dia com os jogadores, que é mais do que obrigação. Sem dúvida. Certo? Claro. E outra coisa, ele, na minha opinião, dentre esses vários dirigentes que nós conhecemos do futebol brasileiro, que são presidentes de federações, a nível de conhecimento, com certeza pelo fato de estar muitos anos à frente da Federação Paulista, pelo pouco tempo que eu o conheço, na verdade o Marco Polo não tive a oportunidade de conhecer agora, já conhecia antes, ele é um dirigente que realmente conhece o futebol. Quer dizer, você vê com bons olhos que ele vem a ser, como se presume, o sucessor de José Maria Marinho na CBF. Não. Ainda não posso dizer isso para você. Eu vejo com bons olhos o que vem acontecendo até agora, fora esse fato que você acabou de citar, o que vem acontecendo na CBF. Eu acredito que uma pessoa para assumir um cargo como presidente da CBF, no momento que assumiu o José Maria Marinho, que poderia ter sido qualquer um outro, a gente que vive no futebol e conhece um pouco das coisas do futebol, a gente tem que dar um pouco de credibilidade e tempo a essa pessoa para que ela se adapte ao cargo e entenda um pouco as coisas para começar a funcionar. E isso, da minha parte, vai acontecer. Não estou dizendo aqui que sou defensor do presidente atual, do Marco Polo Deonero. Eu sou um cara, na minha concepção, sempre fui justo, sempre fui justo e vou continuar sendo. Enquanto, na minha concepção e na minha visão, eles estiverem fazendo o que for positivo para o futebol brasileiro, terão meu apoio. Agora, Romário, há quem diga, não sei até que ponto é fofoca, é desinformação, e essa é uma boa
oportunidade para esclarecer que você, na verdade, gostaria de ver o Fernando Sarney, que é um dos vice-presidentes da CBF, como o sucessor do Marinho. Isso corresponde à verdade? Quer dizer, você de alguma maneira já manifestou isso? Não, nunca manifestei isso. Quero dizer que o Fernando Sarney é meu amigo particular, independente de política. Já o conhecia antes. Assim, existem pessoas que gostam de mim e existem pessoas que não gostam. Principalmente aquelas que não gostam, por eu ser uma pessoa pública, é por várias notícias e matérias que saíram, que algumas foram verdadeiras e outras não foram tão verdadeiras assim. Então, às vezes as pessoas criam antipatia com quem a gente não conhece, uma pessoa pública, no caso, pelas notícias. Independente disso, a pessoa Fernando Sarney é uma pessoa que comigo sempre me respeitou, sempre me tratou bem e tem uma relação muito boa com ele. Eu desconhecia por completo, ou melhor, alguns detalhes não é o contrato da CBF, do estatuto? Do estatuto da CBF. E para mim, em princípio, seria o Fernando Sarney, que seria, vamos chamar, da bola da vez em relação à presidência da República, da CBF. E eu entendi que fiquei feliz por uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que a mim sempre me tratou bem e que é um cara sério. A partir do momento que eu vi que o estatuto realmente não estava ali no estatuto que não era o Fernando, e sim o José Maria Marinho, principalmente pelo fato da medalha, eu realmente me posicionei, inclusive, contra o Marinho, mas não a favor do Fernando. Isso realmente foi palavras minhas nos bastidores, com alguns amigos. Como você é bem informado, as coisas sempre chegam por você. Pois é, deixa eu pegar um pouco esse exemplo, que é uma coisa que eu quero explorar com você. Você diz, e não será em relação à primeira pessoa que você diz isso, sempre me tratou muito bem, eu não tenho razão alguma para ter queixa dela, ao contrário. Romário, eu te diria que 99% da humanidade haverá de querer te tratar bem. Porque você é, antes de mais nada, um cara gostável. Por tudo que você fez na tua profissão. Meu Deus. Tá certo? Quer dizer, então, é natural que as pessoas se aproximem de você e te tratem bem. Muito mais para ver se desta relação boa tiram alguma vantagem do que propriamente para te agradar. Mas, seja como for, é muito bom ser amigo do Romário. Só soma a favor das pessoas. Você é atento para isso? Porque estou te perguntando isso em relação ao Fernando Sarney por uma série de razões. Por todas as denúncias que há contra ele, por todos os escândalos que o envolvem e pelo fato de a família Sarney ser responsável há mais de meio século pela gestão no Maranhão e o Maranhão ser um dos estados mais pobres e atrasados do país. Só não é mais pobre que o Piauí. Você está atento para isso? Juca, ser amigo do Romário é realmente muito simples. E gostar de mim realmente não é difícil, não, porque eu sou um cara do bem, eu sou um sangue bom, vamos dizer assim. A gente tem que entender o seguinte, existe um estatuto, só podem ser 5. Claro. Né? Claro. Entre os 5 tem a prioridade, ou mais idoso de idade, ou mais antigo de cargo. Né? Não é assim que segue o estatuto? Isso. Concorda? Então, entre o estatuto, o Fernando está entre um dos dois. Seria ele, e na verdade eu pensei que fosse ele. Quando surgiu essa oportunidade do nome dele, o Fernando Sarney, ele é um empresário, ele é um administrador. E as empresas dele no Maranhão sempre foram muito bem. Independente de política ou de outra coisa, eu acredito e sei, por pessoas que são incomuns, que ele é um cara que é profissional naquilo que faz, competente naquilo que faz. Então, consequentemente,
ele, se fosse presidente da CBF, com certeza ele seria um presidente no mínimo melhor do que foi nesses últimos anos do Ricardo Teixeira. De quem ele era unha e carne. Sim, como o José Maria Marim também é unha e carne, e hoje, pelo que eu estou vendo, vamos sempre tirar esse fato. Perfeito. Tem seguido totalmente um caminho diferente do Ricardo Teixeira. Inclusive, não sei se você lembra, assim que ele assumiu, ele falou que seguiria o legado do Ricardo Teixeira. Sim. Estou muito feliz que ele está fazendo diferente disso. Ainda bem, graças a Deus. Não está seguindo legado nenhum. Graças a Deus. Está fazendo dele. Nós já voltamos. É verdade. Converso com o Romário. É difícil para mim ainda chamá-lo de deputado Romário. Não que ele faça questão, só faltava essa. Deputado Romário, o senhor, hein? Já imaginou? Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vossa Excelência, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, aí voltando mais um pouco para o campo de futebol. Porque eu acho que é uma coisa interessante da gente explorar, até em função da sua experiência. Você conta da sua mágoa porque você ouviu uma promessa de que você seria convocado para a seleção de 2002, a Copa do Mundo, acabou não sendo, que o Filipão bateu o pé e falou não vou levar, e o Ricardo Teixeira não teve condição de peitar o Filipão para então você está fora porque vou pôr um técnico que leve. Zé Maria Marinho anunciou que quer ver a relação dos convocados antes e disse que achava que o Ronaldinho Gaúcho não tinha nada que fazer na Olimpíada. Por paus ou por pedras, sem fazer nenhuma ilação, o fato é que Ronaldinho Gaúcho não foi convocado para a seleção brasileira. Eu não sei a sua opinião, na minha atitude corretíssima, porque ele não tem nada que fazer na Olimpíada. Minha pergunta é, um dirigente, um cartola, tem esse direito, deve fazer isso, ou isso é atribuição apenas do técnico, na sua cabeça? Na minha cabeça, isso sempre aconteceu no futebol mundial. Infelizmente, quem conhece pouco dos bastidores do futebol, quem ouve isso, se espanta, né? Se assusta. Mas nós, que já sabemos, eu que vivo alguns anos menos que você no futebol, mas também já sei, que isso sempre aconteceu nos clubes e na seleção não foi diferente. Na verdade, talvez até alguns dias, 10 dias ou uma semana antes, os presidentes sempre tiveram a noção de quais seriam os jogadores que foram chamados. A partir do momento que o presidente atual da CBF coloca isso em público, realmente é uma coisa diferente. Está bastante correto. Tem que ser assim mesmo. Em relação ao corte ou não, por acaso é do Ronaldo, se foi do presidente, eu acho que isso vai depender muito da forma de como é a relação do presidente com o treinador. No caso, o presidente atual não foi o que colocou o treinador. Quando ele chegou, o treinador já estava. Então, no mínimo, já deve ter tido uma conversa entre eles e o presidente deve ter colocado para o treinador que, a partir de agora é assim. Quer? Pelo que eu vejo, ele quis, por isso que ele está aí. Então, eu acredito que seja bastante justo o presidente da CBF, que é o presidente da CBF, que é o que manda, que é o que paga, determinar, sim, se um jogador pode ou não, no mínimo, opinar, dizer para o treinador que, na opinião dele, aquele jogador não teria condição de jogar. Vai do treinador aceitar isso ou não. E correr o risco, digamos, convoco, boto para jogar, ganha medalha, cala sua boca. Convoco, boto para jogar, perco. Não, na verdade, eu como presidente, se eu peço para ele não convocar
e ele convoca, no dia seguinte eu mando ele embora. Tá. Não precisa nem jogar. Tá. Eu faria isso. Quer dizer, você teria, no lugar do Ricardo Teixeira, mandado o Filipão embora, nas vésperas da Copa de 2002? Teria. Vai levar o Romário. Se não, você tá fora. Não. Tá. Ô Juca, ele combinar uma coisa comigo é uma coisa. Eu não sei o que ele conversou com o Filipão. Não, claro. Entendeu? Claro. Pera, você tá entendendo? Eu entendi, tá claro. Entendendo Não, mas é que até onde eu sei, ele falou pro Filipão convocar. E o Filipão disse não, o senhor escolhe, ele ou eu. Não sei se você viu, domingo, sábado, saiu uma entrevista no Dia, jornal lá do Rio de Janeiro, que o Filipão deixa bem claro que em nenhum momento o Ricardo Teixeira fala para ele me convocar. Para ele ficar bastante à vontade, convoca quem você quiser. Palavras do Filipão, que acredito 100%. Tá. Então, você entendeu o que eu quis dizer? Claro. Mas é que o caso do Filipão foi diferente. Filipão, tanto quanto você e eu, aliás, até mais do que nós dois, né, tem muita experiência em todos os lados, como atleta, como treinador, como tudo, né? É claro que ele entendeu o recado, porque era mais ou menos público, né, que você e o Ricardo Teixeira tinham se encontrado. E que era essa a expectativa. E você se lembra, eu, por exemplo, defendia ardorosamente a sua convocação e até hoje digo mais, que teria sido mais fácil ganhar aquela Copa se você tivesse. Agora, me calo diante do resultado. Claro, eu também. Você também? Acabou tendo razão. Sim, né? Não sei. Mas, enfim... No resultado, acabou tendo razão. Não faltou razão, claro. Então, o que acontece? O que eu quis dizer o Ricardo Teixeira apertar minha mão e falar para mim que eu vou à Copa do Mundo... É diferente, eu não sei o que ele conversou lá com o Filipão. Entendi. Você está entendendo? Entendi. Agora, você, numa entrevista recente, ou numa declaração recente, disse que gostaria de ver o Joel Santana como treinador da seleção. O Joel Santana, para mim, é um dos maiores treinadores que eu tive na minha carreira, junto com o Cruyff. Porque ele é um treinador que consegue mudar o resultado de um jogo no intervalo. Poucos conseguem isso. É um treinador que dá ótimos treinamentos táticos, que poucos têm esse conhecimento. É um treinador que, da sua forma de falar, é até simplória, muito objetivo e consegue reunir um grupo de 20 a 30 jogadores com muita facilidade. Por quê? Trata todos os jogadores da mesma maneira, é reto, sincero e objetivo com todos. Então, é um dos poucos, ou talvez o único, que eu conheci que consegue agradar positivamente, não é fazer política, agradar positivamente, os 25. Normalmente o treinador agrada 11, né? Claro. Ele não. Por quê? Porque ele é um cara objetivo, direto, honesto, sincero e fala para as pessoas aquilo que ele acredita que é a sua verdade. Só para ficar claro para o fã do esporte. E vamos deixar a amizade, deixa para lá. Se fosse amizade, eu colocaria meu irmão, minha mãe, meu amigo, Batata. Tá. Você concorda que o Ronaldinho Gaúcho não deva ir para a Olimpíada? Absolutamente. O Ronaldinho Gaúcho, hoje, no momento, não tem condição de jogar na seleção brasileira. Hoje. Como é que você imagina que ele reaja ao ouvir você dizendo uma coisa dessa, Romário? Isso te incomoda? Quer dizer, quando você assume um papel de crítico, né, você dá a sua opinião com, enfim, companheiros teus... Mas eu já ouvi o Ronaldinho falar mesmo que ele realmente não está atravessando um bom momento. Juca, tem uma diferença, assim, da minha pessoa em relação às outras pessoas, assim, muitos se importam com que ele... Vamos pensar em você. Não. Eu sempre falei o que eu tive vontade. O Romário, você... E olha, o Ronaldinho, eu falei, antes do Neymar, tinha sido o último grande romântico do futebol que apareceu. É verdade. E a gente achava eu sou fã do Ronaldinho. Só que hoje o Ronaldinho não tem condição de jogar na seleção brasileira porque ele, tecnicamente e fisicamente, não está no nível de um jogador da seleção brasileira. Eu só quero lembrar para o fã do esporte que eu estou conversando com alguém que cunhou uma frase herética quase, que entrou para a história, não apenas do futebol brasileiro, mas do futebol mundial.
não estou falando de gols dele que entraram para a história do futebol mundial, de uma frase. Pelé calado é um poeta. Bom, hoje, de alguma maneira, vocês estão participando do mesmo esforço, né? Ele pelo lado do governo, você também, de alguma maneira, como base do governo, mas também no papel de crítico de que se faça uma Copa do Mundo direito no país, que é o nosso próximo assunto, no próximo bloco. A gente já volta. Eu converso com o Romário e se é necessário fazer algum esclarecimento, faço desde já. Romário e eu temos uma longuíssima relação, invariavelmente repleta de divergências, mas sempre olho no olho, sempre de muito respeito. Razão pela qual eu me orgulho dele ter me dado na Copa de 94 uma entrevista que não só foi explosiva pelas críticas que ele fez às gerações passadas, nas Copas de 82 e 86, com as quais eu nem sempre concordo, repito, mas também por dizer exatamente o que ele faria e que ele fez na Copa de 94. Por exemplo, como dizer, eu vou bater pênalti, eu que não sou especialista. Se tiver pênalti, eu bato. A Copa de 86 deixaram o menino bater pênalti. Aqui nenhum menino vai bater. E de fato ele bateu. E fez. Foi um sofrimento. Para ele mesmo, eu tenho certeza. Copa no Brasil, Romário, você continua pessimista, achando que vai ser um desastre? Ou você acha que essas últimas medidas, de alguma maneira, uma intervenção como se deu do governo e da FIFA no COL, melhoram a situação? Dá para a gente esperar uma coisa melhor? Ou você segue muito preocupado, Romário? Juca, na verdade, eu nunca fui pessimista. Tá, não, foi realista. Eu só não sou muito otimista. Não, você foi realista. Em relação ao que, tá. o que realmente acontece, porque eu acompanho o dia a dia. Eu tenho números, eu tenho dados. E dentro do que eu tenho, nós estamos com problemas. Aeroportos, estádios e mobilidade urbana. Os estádios, todos sabemos aí que no final das contas, no mínimo 8 vão ser gastos mais de R$1 bi. Os aeroportos, todos nós sabemos que como não tem tempo suficiente mais daqui para a Copa do Mundo, vão ser chamados aqueles puxadinhos. E o uso de aeroportos militares e tal. Isso. Bases militares que tem em cidades próximas aí às cidades sedes. E em relação à mobilidade urbana, que na minha opinião seria o maior legado deixado para as pessoas dessas cidades, é o grande problema que nós temos. Apenas, no máximo 10%, chega nem 10% das obras que estavam previstas começaram. Desses 10%, apenas 2% estão em dia. Então a gente tem problema. Não adianta pessoas do alto escalão contar uma história que não é verdade. O povo já está cansado de ser enganado. Eu também já estou cansado de ser enganado, como povo. Então, os números estão aí. As contas estão aí. Segundo a nossa presidenta atual, quando ela era da Casa Civil, alguns anos atrás, o Brasil gastaria 52 bi para fazer a Copa. Isso não é a realidade. Você acha que vai chegar perto dos 100 bi? Passa porque, infelizmente, muitas dessas obras entrarão nas chamadas obras emergenciais. Tá. Que as licitações, se tiverem, não serão como tem que ser feita. Tá. Então, é uma pena. Romário, que o Brasil só começou a entender que a Copa é 2014. Agora. Ano passado, no meio do ano passado para cá. Isso a gente já sabe há 6 anos. Agora, por exemplo, o que você acha? Outro dia, o ministro Aldo Rebelo dizia
que não é verdade que o estádio de Cuiabá, que o estádio de Natal, que o estádio de Manaus, ou até mesmo o estádio de Brasília serão elefantes brancos, porque não são feitos apenas para jogos de futebol, são multiuso e tal. Você imagina, por exemplo, a Madonna cantando em Cuiabá, a Beyoncé indo fazer um show em Manaus? Ou isso também não vai acontecer? Porque quando essa gente vem para cá, o Paul McCartney vem para o Maracanã, vem para São Paulo, vem para o Morumbi, não vai para centros menores. Olha, Juca, independente do Aldo, o ministro que faz parte do governo, ele tem por obrigação de ser sempre otimista e, dentro daquilo que ele entende e acredita, falar pro povo. Principalmente o Aldo é um cara sério. Sem dúvida. Um dos poucos que nós temos aí, competente, sério e bastante firme. Você acha que tem um respeito muito grande. Houve uma melhoria na saída do Orlando para a chegada dele? Houve. Tá. A partir do momento que realmente tudo aquilo que foi dito que o Orlando fez seja comprovado. O TCU realmente não pode e talvez não tenha capacidade para dizer que aquele estádio vai ser um elefante branco. Concordo. Tá. Mas o estádio é de futebol. Tá. Se já não tem futebol, já começa por aí, né? De acordo. Então, o que acontece? Como você falou, uma arena que está sendo feita para 45 mil pessoas no mínimo, talvez no máximo 70 dessas 4 aí, você falou bem, será que a Madonna, qualquer outro grupo, o U2, ou uma Ivete Sangalo, enfim, vai vir aqui, vai nesses estádios 2 vezes por mês para fazer show? E segundo essas pessoas, esses estádios têm gasto, manutenção. Sem dúvida. Eu tenho certeza que, no mínimo, é uma manutenção de 100 mil reais. No mínimo. No mínimo. Cada um. No mínimo. Quem paga isso? Você. Nós. Nós, né? Então, infelizmente, é a realidade. E detalhe, o orçamento desse estádio, quando foi orçado lá atrás, era um. Hoje, você vê que é outro. E daqui, quando tiver 1 ano e meio antes da Copa do Mundo, porque das 3 obras obrigatórias, prefeitura, governo e governo estadual e federal, a que realmente tem que estar pronta é o estádio. Senão não tem jogo. Isso. Concorda comigo? Claro. Então, o estádio será a obra que mais vai entrar no período de obra emergencial. Tá. Consequentemente, é onde vai se gastar mais. Então, você pode escrever aí, os 4 estádios vão passar de 1 bi. Pode escrever hoje, não tem jeito. Se os órgãos oficiais derem os números que são verdadeiros. Você acredita que a Copa das Confederações, que tá aí na cara, daqui a pouco mais de 1 ano, será mesmo disputada nas 6 cidades que estavam previstas ou vai ter uma redução, Romano? Juca, se tratando de Brasil, tudo é possível. Tá. Mas é quase impossível os 6 estádios estarem 100% prontos. Tá. Isso aí eu posso te garantir. Tá. E a exigência da FIFA é que estejam 100% prontos. 100% pronto é quase impossível dentro do que eu vi e tenho acompanhado. Tá. Recife e Salvador, basicamente, você não acredita que sejam... Não, eu acredito que nenhum deles estará 100% pronto. Tá, mesmo Maracanã. Por falar nisso, falar do teu Rio de Janeiro. Primeiro, uma curiosidade pessoal. Você tem boa relação com o deputado Chico Alencar? Tenho. Tem. Você... Outro grande político do nosso país. Tá. Você sabe que é candidato a prefeito no Rio, pré-candidato do partido do Chico Alencar, o Marcelo Freixo. Outro grande político.
A gente tem alguma chance de ver o Romário candidato a prefeito? Não. Nenhuma? Não, porque o meu partido já tinha feito uma coligação na campanha passada para governador, estendeu essa coligação para prefeito, infelizmente por troca de secretarias e carguinhos pequenos. Coisas que acontecem na política. Você se vê votando, então, no Eduardo, é isso? O Eduardo é um político também que eu posso dizer para você que está dentro desse, chamar aí do meu time de políticos sérios e que é um grande administrador que tem feito Sérgio bem ao Rio. Cabral também, Romário? Não. Governador Sérgio Cabral, não. Vascaíno, o governador Sérgio Cabral? Não, né? Não. Te decepcionou? Muito. Principalmente na hora das pessoas com deficiência precisarem dele, ele não deu valor a isso. Eu acho que isso é uma coisa, um fato lamentável. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Até já. Converso com o Romário. Dizia ele agora, pode-se discordar, pode-se concordar, mas você está vendo. O que o Romário acha, o Romário diz. Isso faz uma diferença, não apenas na televisão, mas porque é o de menos na televisão. Isso faz uma diferença na vida das pessoas, né? Saber com quem está falando. Pode não concordar com nada que diz. Esse é o Romário. 100% Romário. Que mudou para melhor com uma experiência de ter uma princesinha deficiente. Já com mais de ano de experiência parlamentar, Romário, em que isso muda a tua vida? Quem é esse novo Romário? Entre outras coisas, um cara que hoje é capaz de acordar cedo, porque 9h30 da manhã estava chegando em São Paulo. Imagino que tenha acordado às 6. Como que é esse Romário de hoje? Para você ver como é que as pessoas mudam, né, Ju? Sim. Dos últimos 7 anos, eu passei a conviver com o meu anjinho, que é a Ive, minha filhinha que tem síndrome de Down. E quem tem uma filha, como eu tenho, que é a Ive, você passa a ser um pouco diferente do que você era. Passa a ser mais sensível, menos egoísta e começar a prestar atenção em detalhes, em coisas que você nunca se atentou. Por exemplo, eu antes de ter a Ive, posso te falar aqui tranquilamente, nunca desrespeitei, nunca tive preconceito em relação a nenhum tipo de deficiência de uma pessoa, mas as pessoas passavam meio que desapercebido para mim. E hoje, ou melhor, nos últimos 7 anos, eu vejo que essas pessoas, elas existem no Brasil, muitos brasileiros que por falta de informação, ou seja, ignorância, e algumas infelizmente até por maldade, desrespeitam e até ignoram algumas pessoas que têm algum tipo de deficiência porque até acham que são doentes. Na verdade, uma deficiência não é doença. Eu tiro pela minha filhinha, que a minha filhinha é fantástica e muitas outras pessoas, a maioria delas aí são hiperativas, né? Então, assim, isso me fez entrar na política, porque eu participei durante esses últimos 7 anos de algumas reuniões com algumas famílias de classe, financeiramente falando, A e também de classe E. Então, eu entendi que a dificuldade dessas famílias de classe E realmente é muito grande. E muitas delas me pediam
para que eu pudesse fazer alguma coisa através do meu nome. E até então eu não estava conseguindo fazer nada, apenas o ex-jogador e só o ídolo. Então, conversando com algumas pessoas e me mostraram que na política eu poderia mudar um pouco esse quadro. Então eu entrei, então tenho como bandeira maior essa bandeira. E tenho aí falado bastante, participado bastante de muitos movimentos, procurado mostrar ao nosso país que essas pessoas elas têm por obrigação, nós que não temos nenhuma deficiência, temos por obrigação de dar oportunidade a essas pessoas. Tornar a vida dessas pessoas mais claro, fácil. Dar uma qualidade de vida a elas melhor, porque elas podem muito bem fazer coisas que nós, que não temos deficiência, talvez não sejamos capazes de... Não temos competência para fazer o que elas fazem. E então, eu acredito que através da capacitação profissional, através do esporte, essas pessoas podem ter uma condição maior de participar mais da nossa sociedade. Então eu tenho brigado muito, no bom sentido, por essa bandeira, e eu estou muito feliz que eu tenho conseguido coisas assim, muito positivas. Para começar a terminar esse nosso papo, Bebeto e Ronaldo Fenômeno têm cumprido o papel que você espera deles no COL? Ou é cedo ainda para avaliar? Olha, Juca, assim, primeiro, o que foi de positivo na ida né, do Bebeto e do Ronaldo para o COL? Eles deram uma nova cara para essa entidade que antes não tinha uma cara positiva, né? Então, onde está o Ronaldo e o Bebeto, a gente já pode acreditar que é uma coisa séria que vai dar certo. Até porque pela história que os dois fizeram na sua profissão, que foi jogar futebol, e o Ronaldo aí por empresário e o Bebeto como político. Aonde está o lado negativo? Eu, não sei se você, eu ainda não sei exatamente qual é a função deles lá. Mais imagem parece, né? Não sei se é só imagem. Eu acho que eles eles têm condição de fazer um pouco mais além da imagem. E essa entrada agora dessa pessoa que foi colocada pela presidência no COL, isso, na minha opinião, enfraquece um pouco a força que os dois poderiam ter no COL. Não que tire o brilho, mas enfraquece um pouco. Mas, de qualquer forma, são duas pessoas, dois caras que eu tenho um grande respeito e acredito que possam dar grande ajuda aí para nossa Copa do Mundo. Neymar é gênio? Gênio! Tá começando a ser. Messi é? Tá mais um pouco na frente do Neymar. Tá. Romário foi. Com certeza. Esse é o Romário. Foi. O Messi e o Neymar precisam ganhar uma Copa do Mundo para serem gênios ou não necessariamente? Não para serem gênios, mas para entrarem na história do futebol mundial. Eu acredito que isso faz parte da história daqueles que estão na história do futebol. Eu não quero te meter em mais uma enrascada, mas isso significa dizer que, por exemplo, Zico, Sócrates, Falcão não estão na história do futebol mundial? Estão na história do futebol mundial como grandes jogadores, mas não como campeões do mundo. Tá certo. Poderiam ser mais completos. A gente se vê. O que você acaba de ver é o artilheiro Romário. O artilheiro deputado Romário, que faz com as palavras aquilo que fazia com os pés. É certeiro. Goste você ou não dos seus gols, porque eles podem ser contra o seu time.